E aí, craques, Mr. Barça na área. Vou comentar sobre a aprovação da UEFA ao Camp Nou, também dos inscritos à Champions por parte do FC Barcelona. E vou comentar sobre a minha opinião em relação à reação do Rafinha e Dani Olmo quando foram substituídos no último jogo do Barça. Mas antes convido a que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do Barça. Sem mais ressalvas, bora para o vídeo. Primeiro vou falar sobre o Spotify Camp Nou, pois o FC Barcelona comunicou que o Camp Nou seria a sede na Champions. Mas como já comentei em vídeos anteriores, para ter uma opção B, o clube catalão inscreveu o Montjuïc até fevereiro, caso seja necessário. Porém temos atualizações, pois nos últimos meses, a UEFA visitou diversas vezes o Camp Nou, e o primeiro favor que fizeram ao Barça foi fazer o primeiro jogo da Champions como visitantes, para que desse um pouco mais de tempo, para que só no dia 1º de outubro estreassem em casa contra o PSG. Agora não sabemos ainda se esse prazo será suficiente, pois são bastantes questões burocráticas que ainda devem resolver. É bom esclarecer que as normas de La Liga e da Champions são um pouco diferentes em relação à ocupação mínima do estádio, sendo que a La Liga é um pouco mais permissiva do que a UEFA. Então existe a possibilidade, por exemplo, de que o Barça possa usar o Camp Nou em um jogo de La Liga e estar com tudo resolvido, e na semana seguinte não poder usar o estádio na Champions, pois não cumprem com a ocupação mínima que a competição requer. Apesar disso, as últimas informações indicam que pode haver uma maior colaboração entre o clube e a UEFA. Eu já comentei em algum vídeo anteriormente que, segundo o regulamento da Champions, quando iniciada a competição, o clube só poderia mudar o estádio de seus jogos em casa na fase das oitavas de final. Ou seja, se iniciam a primeira fase em Montjuïc, deveriam jogar todos os jogos da primeira fase, no mesmo estádio. Mas dizem que a entidade da UEFA poderia considerar a situação do Barça como forças maiores e autorizar a utilização do estádio durante a primeira fase da Champions, o que facilitaria ao FC Barcelona poder cumprir com todos os requisitos, mesmo após o primeiro jogo de Champions. Essa informação foi dada por Kulemania, mas informam que a UEFA ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Mas são as informações que saem. Agora vamos falar sobre os jogadores inscritos do Barcelona para a Champions League. Temos como surpresa, entre aspas, o Ter Stegen na lista. Não sabemos exatamente quando volta de lesão, mas o clube garantiu a sua inscrição por via das dúvidas. Mas a grata surpresa da lista foi a presença de Rooney Barguil, que foi o único jogador que ainda não foi inscrito em La Liga, dos que se esperavam. Mas é claro, por respeitar a lógica das necessidades, o Barça priorizou a inscrição de Rashford, Joan Garcia, Gerard Martin e Chesney. E não conseguiram inscrever ainda o Rooney Barguil, mas era algo que poderia acontecer, e o próprio jogador sabia. Mas na Champions League está inscrito, o que mostra que o treinador Hansi Flick confia no jogador e ele ainda está nos seus planos. De resto, todos foram inscritos e estamos ansiosos para o início da maior competição da Europa. Agora vou falar rapidamente sobre a substituição de Rafinha e Dani Olmo no último jogo, contra o Rayo Vallecano, onde pareceu que estavam chateados com a mudança e deu o que falar para os que gostam de uma polêmica. Em relação ao Rafinha, não existiu nenhuma falta de respeito, ele cumprimentou o jogador que iria entrar, mas simplesmente ficou frustrado por não ter continuado no jogo, que eu acho normal, pois é um jogador decisivo, e ainda faltava meia hora praticamente. E no vídeo pós-jogo, eu comentei que se fosse por mim, não tiraria o Rafinha naquele momento. Não fazia uma partida ruim. Por esse motivo, para mim não tem nenhuma polêmica. Diferentemente do que aconteceu com Dani Olmo, pois ele não tem feito bons jogos, pelo contrário, não está funcionando bem no esquema. E nesse momento acredito que Fermín López mereça ser o titular da posição. Por isso, a inconformidade do Olmo, eu acho definitivamente sem muita coerência, a menos que ele tenha ficado revoltado com a sua própria atuação e esteja sendo autocrítico, mas não foi o que aparentou acontecer. Apesar de tudo isso, acho que é normal no meio do futebol esse tipo de situações, e com certeza Hansi Flick sabe lidar com isso. E outra polêmica que estão tentando inventar foi no pênalti do Yamal, pois o Rafinha estava com a bola na mão e queria cobrar o pênalti, e Lamine Yamal
por ter sofrido o pênalti também. Para mim é muito fácil interpretar essa situação. Rafinha é o cobrador oficial de pênaltis e um dos capitães. Então ele praticamente decide quem será o lançador naquele momento. Yamal, por ter sido o autor do lance que acabou dando o pênalti para o Barça, tentou convencer o Rafinha, que no final das contas cedeu e não pareceu haver inconformidade por sua parte. Não houve uma discussão séria. Simplesmente uma conversa, para chegar a um acordo comum. Mas tem muitas pessoas que gostam de botar polêmica onde não existe. Eu até gosto de falar dessas situações, pois coloco o meu ponto de vista, sempre com muito respeito, e tento identificar as coisas de forma racional e desmascarar fake news. E nesse canal, a comunidade que estamos construindo, a ideia é que cada um possa dar a sua livre e espontânea opinião, sempre com o respeito que cada um merece. E só tenho a agradecer pelo apoio de cada um, nesses 3 meses de canal. Se curtiram o vídeo, deixa o like. Comentem o que acharam das informações e você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do FC Barcelona. Obrigado pelo apoio, um abraço e até a próxima. Visca Barça!